sendo gravado, então a gente vai introduzindo aí, Luiz. Se puder falar 30 segundinhos aí para ficar registrado aí um pouco sobre o que é o trabalho da comunidade integrativa, aí você apresenta a Alessandra, tá bom? Tá bom. Vou ficar mutado aqui, tá? Bom, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Estou começando um chat de vídeo aqui da comunidade integrativa. A comunidade integrativa, ela é um conjunto de canais e grupos no Telegram que visam a saúde integrativa. O que seria a saúde integrativa? A saúde integrativa é a busca pela saúde do ponto de vista holístico, ou seja, do ponto de vista em que a pessoa ela é enxergada como um todo, e não somente um problema à parte. Então, a saúde integrativa, ela tem como conceito afirmar que o ser humano ele é um conjunto de sistemas interligados, onde se vê realmente algum problema, pode ser um problema, pode ser não, normalmente é um problema sistêmico. Então, a saúde integrativa visa enxergar o ser humano como um todo e, além disso, visa a salutogênese, a geração de saúde. Então, a gente presta pela saúde em primeiro lugar. Tá? Então, estamos aqui com a doutora Alessandra Cohen. Ela é odontologista e ela vai fazer um chat de vídeo aqui com a gente falando sobre odontologia biológica. Então, seja bem-vinda, Alessandra. Tá? Então, fala um pouco do seu trabalho, da sua história, fica à vontade aí. Certo, boa noite, obrigada pela oportunidade, primeiro, de trazer um pouco dessa odontologia integrativa e biológica. Queria colocar que a odontologia convencional, eu sou formada já há 15 anos e há mais ou menos uns 3, 4 anos eu comecei a minha busca por essa via alternativa, que é essa odontologia biológica, mas ela não é uma especialidade, ela não é reconhecida, não tem um reconhecimento pelos órgãos que regulam a odontologia, porque ela é, na verdade, uma abordagem, ela é uma visão, uma forma de praticar a odontologia convencional, ela não difere na técnica da odontologia. Então, eu fui formada e aprendi as técnicas todas da odontologia, de cirurgia e da prática clínica, e a faculdade, ela é uma visão extremamente tecnicista da odontologia, A gente é formado para abrir cavidade, fechar cavidade, fazer implante, fazer extração, não tem uma visão de saúde propriamente dita, onde você conecta o dente, aquela situação ao indivíduo, à pessoa, a condição que ela apresenta. Então, essa odontologia biológica, ela busca exatamente isso, É uma abordagem a biológica integrativa, Ela busca, é uma abordagem da gente olhar para o paciente, do indivíduo como um todo e ver a relação dos dentes com o corpo, e com outros sintomas, com outras situações que podem estar acontecendo. Então, essa visão da biológica, ela é ditada pela Academia Internacional de Toxicologia americana, e ela visa exatamente uma intoxicação menor, É uma odontologia menos tóxica, uma odontologia mais limpa, e ela coloca que o dentista ele é a especialidade que mais insere materiais no corpo do indivíduo. Então, a gente precisa saber se aquele material ele é adequado, se ele é compatível com cada pessoa, E não só se ele é bom para o dente, porque geralmente o que a gente aprende na universidade é isso. Flúor é bom para o dente, O material, uma restauração metálica é boa para o dente, mas a gente não leva em consideração o indivíduo, se esse flúor está sendo positivo para o indivíduo, se esse material metálico está sendo positivo, se não está gerando uma intoxicação. Então, essa odontologia biológica, ela tem essa visão, de você trazer um material menos tóxico, mais seguro e mais coerente com a saúde integrada, do paciente. E quando a gente coloca a visão integrativa, também entra esse ponto, de você integrar o corpo, de você trazer essa visão de saúde, você examinar, ver além de você ver a cavidade do dente, é você ver um exame de sangue, é você trazer para o sintoma que esse paciente está trazendo, para a gente trazer um paralelo se existe
né, uma relação com dentes ou não, se aquele sintoma tem a ver, se a gente poder fazer essa conexão. Então, essa odontologia, né, tanto a biológica quanto a integrativa, muitas vezes elas se confundem e elas podem ser interpretadas como o mesmo, não deixa de ser uma abordagem mais ampla de saúde, né? Como você falou, essa visão integrativa, ela é uma visão mais ampla, né? Ela não se restringe a uma coisa só, a gente precisa olhar o todo. Então, eu gosto muito de basear a minha prática na visão do terreno biológico, né? Da gente lidar, como que a gente está lidando com esse terreno biológico, né? Antes de pensar em medicar e entrar com intervenções, da gente tentar remover fatores que estão adoecendo, que estão contribuindo com os sintomas desse paciente. Então, quando a gente pega na teoria do terreno biológico, de fazer as limpezas, né, de limpando, você acaba tendo que limpar muita questão com relação a dentes, né, toxina biológica de infecção, inflamações, toxinas químicas de materiais incompatíveis, e a gente acaba indo por esse lado, né, de fazer essa limpeza do terreno. É mais ou menos por aí a visão da biológica e da integrativa. A medicina biológica, a odontologia biológica, ela visa o conceito do terreno biológico, né? De que forma o terreno biológico da boca, né, pode ficar mais limpo e mais saudável, né? E a odontologia integrativa, ela visa, me corrija se eu estiver errado, né? Ela visa trazer uma visão integrativa exatamente para a área de odontologia. É isso que é a diferença, mais ou menos? Então, a biológica preza por materiais mais biocompatíveis, né, e a remoção dos fatores, né, dentro de materiais odontológicos e de toxinas endodônticas, né, toxinas bacteriológicas, especialmente, né, que a odontologia lida muito com essa parte de bactérias e fungos, a gente fazer essa limpeza desse terreno. A biológica, ela preza muito por essa limpeza do terreno. Já a integrativa, ela olha o indivíduo como um todo e ela traz as terapias integrativas também, né? Então a gente acaba trazendo a ozonioterapia, a laser terapia, a acupuntura, as visões integrativas a gente acaba abordando junto da odontologia, né? Então a integrativa, ela vê muito a gente tem muita base as medicinas milenares, que não deixa de ser a medicina chinesa. E aí ela traz a relação dos dentes com o corpo, né? Então a integrativa, ela vai muito nesse sentido, da gente olhar a relação dos dentes com o corpo. E a gente tem uma base muito sólida, que é a medicina tradicional chinesa, onde ela traz realmente essa correlação. E além disso, eu ainda tenho as outras terapias integrativas, né, que a gente usa muito na odontologia, que é a ozonioterapia e a laser terapia, que eu diminuo o uso de medicamentos, né, eu acabo trazendo benefícios para os pacientes que vão além da boca, né, quando eu faço um ozônio, eu tenho benefícios que vão além do efeito local, entendeu? Então a gente também tem essa parte, né? É muito amplo, né? É uma descrição muito ampla, assim. Tentar resumir isso aqui para colocar dessa forma, mas é mais amplo. Em termos de terreno biológico, ele está sendo muito levantado, né? Principalmente na área da medicina integrativa, né? Hoje em dia, né? Tipo, o pessoal está falando muito sobre esse termo, né? E assim, eu até já expliquei, né? Em outra palestra que eu fiz aqui para a comunidade, né? Sobre o terreno biológico, né? O que seria o terreno biológico? O terreno biológico é exatamente a gente, né? Porque, né, a gente chega e fala assim, não, terreno biológico, o terreno biológico é o ser humano. O ser humano, ele não tá sozinho, né? Eu estou lendo um livro bem interessante chamado 10% Humano, que é um livro que fala que 10% das suas células, somente 10% são suas. O restante, 90% das células presentes no corpo não são suas, são de outros micro-organismos. Podem ser patogênicos ou não. Então, assim, o terreno biológico é o conjunto de todos esses organismos vivos, somado à questão de micronutrientes, macronutrientes, toxinas, enfim, é o conjunto todo, é o meio ambiente, né, da gente, interno, né?
Então, fazendo um gancho nisso, de que forma a gente pode limpar ou contribuir para a limpeza do terreno biológico na boca, na odontologia? Então, principalmente toxinas biológicas, quando você tem infecções. A odontologia, a gente tem muita infecção subclínica, né? Infecção crônica subclínica. O que é isso? Uma gengivite. Minha gengiva sangra, mas é normal. Não, não é normal. Né? Quando você tem uma periodontite, que é uma evolução da gengivite, né? Você tem mobilidade de dente, você tem perda óssea associada. Mas eu faço um tratamento uma vez por ano e está tudo bem. Não, você tem infecção crônica, tá? Além disso, tem a questão dos canais, né? Dos tratamentos de canais. Então, os tratamentos de canais, eles são bem polêmicos, porque existem teorias que colocam que o canal não pode ser desinfectado 100%. Então, você teria sempre alguma fonte bacteriológica de toxina. Então, isso tem que ser avaliado dentro da individualidade da pessoa, né? Quanto que isso realmente está afetando. Então, basicamente, limpeza de terreno biológico, a gente tem que ir primeiro para detecção de pontos de infecção, né? Infecção de gengiva, que são as infecções periodontais, e infecções endodônticas, tá? E a gente tem uma terceira infecção que precisa ser vista, e ela não é muito falada, que são as cavitações, que são as regiões de extração, em áreas de extração de dente, onde não existe uma cicatrização adequada e a formação óssea adequada, e você, em vez de ter osso, você acaba tendo formação de células de gordura em meio ao osso. E essa gordura, ela é inflamatória, ela fica secretando citocinas inflamatórias e ela contribui com sintomas à distância, né? Quando a gente correlaciona com o corpo, com a tabela da medicina chinesa, a gente acaba trazendo correlações. Além da bioquímica mesmo, né, alterada, né? Quando a gente coloca a medicina chinesa, ela tem um viés energético, mas além da bioquímica alterada, de você não ter osso, de fato, ali naquele local. Então, você tem essa formação de gordura e existe a secreção de uma citocina chamada RANTES. E o RANTES é a mesma citocina que o câncer de mama usa para fazer metástase, para fazer expansão, tá? Então, ela precisa ser dosada, ela precisa ser observada. Então, toxinas biológicas, basicamente, infecções periodontais, infecções endodônticas, que são, né, oriundas do canal, e infecções de cavitações, que são regiões de extração de dentes. Né? E aí, quando existem outras toxinas, que aí a gente entra nas toxinas químicas, que vêm dos materiais odontológicos utilizados. Então, a gente tem que ver se aqueles materiais são compatíveis com a pessoa e, além disso, os materiais metálicos. Os materiais metálicos, eles sempre vão despertar o teu sistema imunológico. Né? Então, uma restauração metálica, um amálgama, um bloco metálico, uma restauração metalo-cerâmica, um implante de titânio, ele sempre vai desviar um pouco o teu sistema imunológico. Ele vai acordar ele, né? Vai despertar, vai fazer ele ficar ativo, porque os metais, eles sempre liberam íons metálicos. Né? Então, você vai ter sempre essa liberação de íons, você vai ter sempre ativação do sistema imunológico, ativação do sistema de luta e fuga, ativação de cortisol, de tudo isso. Então, os materiais metálicos também devem ser vistos. E, além disso, existem os materiais de resina. As restaurações em resina, muitas vezes são feitas com resinas com bisfenol. E aí a gente entra no âmbito dos disruptores endócrinos também, né? De você ter o bisfenol atuando como disruptor. Então, como a biológica coloca, né, o dentista insere muitos materiais. Então, a gente precisa estar atento a todos esses materiais que são inseridos dentro da individualidade da pessoa. Então, a limpeza do terreno biológico, ela começa por aí. A gente precisa saber da individualidade, né, daquele paciente, quais são os sintomas, e aí começa a fazer essa detecção com radiografia, com exame de sangue, saber dos índices, né, sistêmicos desse paciente, de outros queixos, de outros sintomas que a gente pode estar associando com aquele dente, com aquele material. Então, ela vai muito por aí. Sobre toxina química, né? Pode falar um pouco sobre o amálgama? O que seria o amálgama?
E quais são os perigos que o amálgama ele oferece para nós? Bom, o amálgama é um material restaurador muito antigo, né? Ele existe desde os 1900, mais ou menos, e ele é composto de uma liga metálica, onde 50% é mercúrio, né? Quando eu aprendi a fazer amálgama, o amálgama ele não era um problema. Por quê? Quando a gente fazia a manipulação da liga, tanto na liga como com o pistilo que existia, como numa cápsula, que depois essa liga foi proibida, ficou só na cápsula, a gente não pode manusear o amálgama, né? Ele não é tóxico, mas você não poderia manusear e o que restasse de material não poderia entrar em contato com o dentista ou com a mão, tem que ser descartado dentro de um recipiente de vidro, com água, coberto, né? Tinha toda uma técnica para o descarte do material. Mas o material que ficava na boca, teoricamente, ele era inerte, ele estabilizava, entendeu? Só que hoje a gente sabe que não, que o mercúrio ele continua sendo volatilizado. O mercúrio é um metal que ele evapora a temperatura ambiente. Então, se você tem restauração de amálgama, ele tem mercúrio na sua composição e ele está constantemente eliminando mercúrio, né? Volatilizando mercúrio. E a gente acaba respirando ou ingerindo essas partículas de mercúrio. E aí esse mercúrio entra na corrente sanguínea e ele tem atração por neurônio. E ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, chega no cérebro e ele vai sendo depositado em neurônio. Então, as intoxicações por mercúrio, elas são parecidas com lesões neuronais de Alzheimer, de outras doenças neurodegenerativas, pela presença do mercúrio nos neurônios. Então, um grande problema do amálgama é que ele está constantemente intoxicando o indivíduo com mercúrio e esse mercúrio está sendo depositado em células neuronais, né? Então, ele vai contribuir com as doenças neurodegenerativas. Além disso, 25% da população ela tem uma dificuldade, uma alteração genética na expressão do mercúrio. Então, você vai intensificar esses problemas, né? Essa situação. Entendeu? Eu estava lendo um trecho do livro, Holy Body Dentistry, que fala até do mercúrio, do malefício do mercúrio, e ele cita sobre, além disso, né, outros problemas sistêmicos, inclusive infertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Então, eu fiquei realmente assustado ali com o que o mercúrio pode causar no corpo, né? Tipo, além desse problema, né, neurológico, que já é um problemaço, né, problema de infertilidade também. Então eu achei bem importante essa questão. Você localiza mercúrio no cordão umbilical de bebês, que às vezes não tem, a mãe não tem amálgamas, mas tem o mercúrio no cordão umbilical. Ou já removeu, entendeu? Já fez a remoção, fez uma remoção há muito tempo sem segurança, esse mercúrio continua circulando, entendeu? Além da gente hoje ter peixe, né, com mercúrio também. Então, o amálgama não é a única fonte de mercúrio, existem outras, né? É porque ele acaba sendo o vilão, né, dentro da odontologia, porque era um material amplamente utilizado. O amálgama, as restaurações de amálgama, dificilmente elas infiltram de cárie, entendeu? É um material muito bom para o dente, não tem filtração. Então você pode ver que quem tem restauração de amálgama tem há muito tempo. Fala assim, mas eu tenho só 20 anos, nunca me deu problema. Botei um outro material desse branquinho, ele infiltrou. Porque nem a bactéria sobrevive ao mercúrio, né? Mas é isso. De que forma que a gente pode fazer o detox de metais, né, particularmente o mercúrio, né? Porque o amálgama ele é uma liga, né? Como se fosse uma liga de mercúrio com outros metais, não é isso? Não sei se é níquel, não sei se tem... Pode ser prata, pode ser níquel, pode níquel. ser... Tem algumas... De que forma que a gente pode fazer o detox disso? Como que a pessoa pode se livrar desses poluentes no corpo? Tá, então, eu costumo colocar que a melhor forma de fazer um detox é evitar o intox. Então, para a gente começar
a remover, a se livrar do mercúrio no corpo, eu preciso me livrar das fontes de intoxicação. Então, e os amálgamas são uma fonte. Então, a gente precisa... Eu costumo fazer essa detoxificação do amálgama, né, com paciente que me procura para isso. Eu costumo fazer essa avaliação sistêmica do paciente, saber como é que está o sistema excretor desse paciente. Esse amálgama ele vai ser excretado via fezes e urina, então eu preciso saber como é que está o sistema, se a pessoa está... Né, como é que está a alimentação, a quantidade de água que bebe no dia. A gente precisa ajustar tudo isso para quando essa remoção de amálgama for feita, esse sistema já está girando melhor. Então, fazer algum tipo de... Eu gosto de fazer um detox de sistema renal, sistema hepato e linfa, para a gente começar a girar aquela engrenagem da detoxificação do corpo. Né? Então, eu começo com isso e depois a gente vem para a parte do mercúrio propriamente dito, que pode ser feito com fitoterápico, pode ser feito com floral quântico, pode ser feito com homeopatia, tem algumas formas da gente fazer essa detoxificação. E aí, quando eu começo essa parte do detox de metais propriamente, aí é porque está na hora da gente marcar a remoção. E aí a remoção, né, em consultório, a remoção ela é feita, em média, uma restauração por mês, a não ser que sejam dentes vizinhos, aí a gente faz 2, né, por mês, e segue esse protocolo, segue fazendo essa remoção do mercúrio, ou com fitoterápico, da forma que a individualidade do paciente for mais adequado. Mas, geralmente, uma por mês, e aí a remoção, propriamente dita, no consultório, né, ela é, assim, eu gosto de dizer que ela é o finalmente, né? Ela é quando você já começou a mobilizar, você já melhorou a alimentação desse paciente, você ajustou a quantidade de água, você ajustou a alimentação para o dia anterior do paciente, a gente precisa aumentar a ingesta de proteínas, eu preciso ter fontes de selênio, eu preciso ter alguns alimentos que vão ajudar nesse processo de detoxificação. Então, a gente tem um preparo para uma semana, 10 dias antes, um preparo para o dia anterior e o dia propriamente dito dessa remoção. Então, essa remoção ela é feita no consultório, né, com a equipe completamente protegida, né, com máscara, com filtro de mercúrio. O consultório também, o paciente também protegido, eu tenho que evitar qualquer intoxicação extra por esse mercúrio. Então, o paciente é totalmente coberto com campos cirúrgicos, né, um campo de TNT. A gente cobre o paciente todo, o paciente respira só oxigênio medicinal, ele não pode respirar o oxigênio da sala. Eu tenho um sugador de alta potência para sugar todo o aerossol de mercúrio, e eu tenho um sugador no local do dente onde está sendo feita a remoção. Além disso, a gente usa um procedimento chamado isolamento absoluto. Né? É um isolamento, a gente usa uma borracha onde eu isolo o dente do meio externo. Né? Então, do meio da borracha para dentro está só a saliva do paciente, da borracha para fora eu exponho só aquele dente que está sendo removido. Né? E aí esse dente, aí tem uma questão técnica da remoção, de você remover em pedaços grandes, não ficar, né, estimulando aquela liberação de amálgama, né, de mercúrio. Tem uma parte técnica, mas a remoção ela começa antes, né? Ela não é no dia. Alguns pacientes querem, mas eu não moro no Rio, eu vou ir só para remover. Não funciona dessa forma, sabe? Então a gente precisa ter um acompanhamento prévio para poder fazer girar essa engrenagem, né, da detoxificação, e eu poder culminar com a remoção, com o procedimento de remoção. Então, quando o paciente vem para mim especificamente para isso, a gente tem que girar tudo isso. Mas muitas vezes vem direto de médicos integrativos, né? Médico, nutricionista, que já está fazendo esse processo de detoxificação. Aí fica mais fácil, assim, o paciente já está no processo e vai ter um momento ideal de fazer. E aí esse profissional vai sinalizar, falar, agora está na hora de você fazer a sua remoção, marca com o dentista e faz a remoção do amálgama. Mas geralmente é assim que funciona. É interessante, né? Porque é um problema complexo, né? Que dá consequências para o corpo todo, né? Então, é preciso fazer também procedimentos que às vezes são um pouco demorados também, né? Às vezes a pessoa é imediatista, a pessoa quer chegar lá e falar assim, eu quero tirar a amálgama agora. Não então, dá, né?
Recebo muito essa mensagem, assim, moro fora do Rio, vou estar aí no dia tal, quero fazer a remoção dos amálgamas. Calma, né? É bem assim, né? Então a gente tem que ver se esse amálgama é profundo, se é uma restauração profunda, se corre o risco de ter um envolvimento de canal, se esse amálgama vai virar uma restauração em resina, se esse amálgama vai virar um bloco. Então, tem alguns detalhes que precisam ser vistos, assim, né? Uma avaliação de radiografia, avaliação da saúde sistêmica, exame de sangue. Eu peço para todos os pacientes, a gente precisa ver como é que está o sistema de detoxificação desse paciente, como é que está o nível de intoxicação desse paciente, se eu posso expô-lo a mais essa toxina, né, no momento, ou se é melhor a gente ir começando devagar, removendo toxina devagar para chegar no momento ideal de fazer essa remoção de amálgama. Então não é simples assim, não é só ir no consultório e remover, tá? Especialmente com dentistas que não seguem o protocolo de remoção segura, você aumenta exponencialmente a sua exposição ao mercúrio. A gente passa de ter uma exposição crônica, né, que a gente chama de micromercurialismo, a ter uma exposição aguda. Você passa a ter riscos mais sérios de complicação, náuseas, vômitos, tremores, tem algumas questões da intoxicação aguda pelo mercúrio. Então, não é simples, não é fácil, ele tem que ser feito de forma muito ponderada, né, e observando muito a individualidade desse paciente. E, fora isso, os protocolos dentro do consultório, no procedimento, são muito rígidos. Tá? Não pode ter exposição. A pele é o nosso maior órgão de absorção. Então, eu não posso ter um pedacinho de pele exposto. Eu não posso deixar aquele paciente respirando o ar da sala. Eu estou de máscara, né? A auxiliar está de máscara, mas ele está lá, com a boca aberta, respirando aquele ar. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse protocolo. Não pode ser feito de qualquer forma. Entendi. Mudando agora um pouquinho de assunto, né? Sim. Partindo para a área um pouco mais biológica, no caso, né? Eu estudei sobre microbiota, né, intestinal, e daí, quando eu estava estudando, eu percebi que tem outras microbiotas também no corpo, né? Tem a microbiota pulmonar, tem a microbiota, enfim, tem vários microbiotas. Inclusive no estômago tem uma microbiota, e na boca também tem uma microbiota, que é a microbiota oral, né? Então o que acontece? Normalmente a gente tem a mentalidade, né, de deixar a boca o mais limpa possível, né? Só que se limpa, cria-se um ambiente estéril, né? Por meio do flúor, que é uma substância presente, né, nas partes dentes e tal, e ele deixa meio que a boca, né, estéril, né? Daí e mata, tipo assim, flúor, enxaguante bucal, enfim, acaba matando agentes patogênicos, sim, né? Mas a microbiota também da boca fica um pouco afetado, né? Então, se puder falar um pouco, né, desses produtos. Não, na verdade, os produtos de higiene oral, né, especialmente bochechos ou pastas com ingredientes que têm ingredientes ativos, bacteriostáticos, bactericidas, a maioria deles, né, quando vem da farmácia, eles não selecionam qual é a bactéria que mata qualquer uma. Então você acaba trazendo uma disbiose, né? E a disbiose oral, ela pode ser tanto um reflexo ou uma consequência de uma disbiose gastrointestinal, porque o trato é um só, né? É oro-gastrointestinal. Então, se eu tenho uma disbiose oral, eu posso, com um colutório, com um bochecho, né, trazer uma disbiose oral, acabar ocasionando uma disbiose, né, ou gástrica ou intestinal, ou vice-versa. Eu escovo muito bem, eu tenho uma sepsia excepcional, mas eu me alimento mal e eu tenho um alimento inflamatório, que eu tenho um intestino permeável, eu tenho uma disbiose intestinal, isso pode refletir também na sua boca, tá? De você trazer uma disbiose também para a boca. Mas eu escovo, eu faço tudo e continua dessa forma, a gengiva continua sangrando. Então, às vezes é um paciente que ele não tem placa, você não vê sujeira, mas ele tem inflamação. Então, isso aí a gente tem que desconfiar de que é uma disbiose que não é da boca, é uma disbiose intestinal. Então, eu tenho que questionar como é que é a sua alimentação, como é que é o intestino, se funciona, se não funciona. Então, a gente tem também a parte gástrica, né? Se eu não tenho o suco gástrico funcionando bem, se eu tenho um ambiente que não é ácido, se eu tenho um ambiente básico,
né, e se eu tenho outros medicamentos que, né, influenciam nesse sentido, como os prazóis, eu vou ter também alteração de microbiota, e aí também pode refletir na boca. Então, essa visão integrativa, ela dá muito essa correlação para a gente, né, de que não necessariamente o seu problema é oral. Então, quando você vai num dentista convencional e você tem uma inflamação, a gente chama de uma periodontite, que ela não tem placa, qual é a justificativa? Você tem muita bactéria e pouca placa. Então, o que a gente vai fazer? Vou te dar um antibiótico, só que aí você não seleciona e você fica tendo problemas cíclicos, né? Então, a abordagem integrativa, você vai no intestino, entendeu? Eu vou te tratar, eu vou resolver, vou atuar na sua boca, vamos fazer uma limpeza, uso muito ozônio nesse sentido para fazer essa desinfecção, porque aí é local, eu não uso ozônio sistêmico, e a abordagem ela tem que ser voltada para o intestino. Aí geralmente eu já indico para alguma nutricionista para fazer essa adequação, porque foge também da minha área, mas a gente precisa colocar isso, né, para o paciente. Olha, eu vou tratar, mas eu não vou resolver, né? Você precisa olhar para isso de outra forma. E aí, geralmente, os pacientes se identificam muito com a causa. Quando você começa a colocar, eles falam, nossa, mas é isso. É perfeito, é exatamente isso que eu tenho. Não sabia que podia ir tão longe. E aí a gente começa a integrar isso dessa forma. De que forma uma pessoa normal, assim, pode fazer higiene da boca? Qual a melhor maneira dela fazer higiene? Pode dar alguma dica? Posso, tá. Uma forma biológica da gente atuar, né? Escova que não seja com as cerdas muito duras, mas cerdas mais macias. Não pode ter força nessa escovação, né? A escova não deve abrir em 2, 3 meses. Se ela abre as cerdas é porque você está fazendo muita força. Se você está fazendo muita força, eu indico que troque a mão, tá? Que faça a escovação com a outra mão, para que você não tenha tanto controle, e aí você vai fazer de uma forma mais consciente. A outra coisa é trazer o mindfulness, né? Atenção plena para o que você está fazendo. Você está ali 1 minuto escovando o seu dente. Então, é 1 minuto que você está investindo na sua saúde oral. Então, a gente geralmente escova pensando em todos os problemas, em todas as coisas que eu tenho que fazer depois, né? Vou correr, vou esquecer, não posso, tenho que pagar. Nunca vou escovar esse, vou lá atrás, vou no outro, mas é 1 minuto. Então é você ter essa atenção plena para o que você está fazendo na sua escovação, né? Para a gente não trazer problemas de retração, né? Que a força na escovação vai trazer. Então, e além disso, os produtos que você vai usar, você tem que ver o que é mais compatível com você. Tem gente que não pode com melaleuca, por exemplo. Não posso. Então não vai usar, né? Mas de regra geral, eu indico pastas de dentes que não contenham flúor, que não contenham parabeno, que não contenham lauril, que não contenham triclosan, algumas coisas que estão diretamente associadas com questões, né, de saúde. Mas aí vai do gosto do paciente, né, o que é melhor. Outra coisa é com relação ao flúor, né, é uma toxina, é uma neurotoxina, é ruim, mas é bom para o dente. Não tem dúvidas de que ele vai remineralizar o dente. Então, para eu não ter cárie, eu preciso olhar para a alimentação também, né? Para a alimentação e para a sua imunidade. Então, não adianta eu simplesmente cortar o flúor da minha pasta de dente e não prestar atenção nessas coisas. Você vai ter cárie, tá? Então, é um conjunto, são fatores, né? São mudanças de hábito que tem que haver para que a gente possa se livrar de bengalas como o flúor, tá? Então, as pastas de dente, geralmente, eu indico as sem flúor, para ler ingredientes, ver se tem muito ingrediente com nome diferente, nome estranho, já começa a desconfiar, procure, né, ingredientes mais naturais. E para bochecho, para quem sente falta de fazer um bochecho, ele não é necessário, né? Ele não é preciso. Mas se você sente falta, fazer com óleo de coco, tá? Então pegar um potinho de óleo de coco, de vidro, deixa lá no teu banheiro específico para fazer bochecho. Pode pingar umas gotinhas de óleo essencial. Aí a gente vai ter o óleo de cravo, a melaleuca,
o hortelã-pimenta, né? Quais são os óleos essenciais que mais te agradam, vai pingar 1, 2 gotinhas, fazer uma essência do jeito que for melhor para você, e aí vai fazer esse bochecho, 2, 3 minutinhos por dia e cuspir, tá? Aí cuspir de preferência ou no vaso ou no lixo, porque na pia essa gordura entope. Então, também fica a dica de fazer o bochecho e cuspir ou no vaso ou na lixeira, tá? O fio dental, eu gosto da fita dental, eu pessoalmente prefiro, porque é um fio mais fininho e ele vai entrar mais fácil, mas isso aí é gosto pessoal, tá? Fio ou fita dental, e existem casos onde a gente indica também uma escovinha chamada escova interdental, né, que é uma escovinha pequenininha, aquela usada entre os dentes. Então, paciente que já teve perda óssea, que tem um espaço maior entre os dentes, a escovinha interdental ela vai ser bem eficiente também. Então, tem um conjunto, né? Na verdade, é o que vai ser melhor para cada pessoa, né? Mais uma vez, a gente vai adequar isso à individualidade, né? Mas tem os raspadores de língua, que são interessantes de serem usados, tá? Os raspadores de língua eu indico que a raspagem da língua seja feita de manhã, acordou em jejum, aí vai raspar a língua e pode fazer o bochecho com óleo de coco em seguida e seguir o dia com a sua escovação, a escova, a pasta que for que melhor agradar, e seguindo essa recomendação, né? Se tem dentes sensíveis, procurar uma pasta para dentes sensíveis. E aí você vai achando que vai conversar melhor com o teu caso. Perfeito. Agora vou abrir aqui o pessoal que queira fazer alguma pergunta. O pessoal pode falar aí, o microfone está liberado, quem quiser fazer pergunta. Eu vou perguntar para Alessandra a questão do amálgama e do bloco. Para mim não é muito clara essa situação não. É a mesma coisa exatamente? O bloco é um tipo de amálgama? Ele cai naquela categoria também do risco do mercúrio? Só para eu entender melhor esse ponto. Obrigado. Tá, vamos lá. O amálgama, ele é uma restauração, a gente chama de direta. Ele é feito diretamente no dente, tá? Como uma restauração de resina, restauração de amálgama, o dentista faz a cavidade e insere o material diretamente no dente. E esse amálgama, ele endurece com o tempo e aí você fica com aquela restauração. O bloco metálico, ele é uma restauração indireta. Quando você tem uma destruição maior de tecido de dente, a gente precisa colocar um material indireto, tá? Às vezes, quando é próximo entre um dente e outro, e a gente não consegue restaurar, a gente chama do ponto de contato, né? Que é um ponto entre os dentes, onde eles encontram, eu preciso de um bloco, ou uma destruição maior, eu preciso de um bloco, ou uma coroa. E aí esses materiais dentários, eles vão ser usados nessas restaurações, ou bloco metálico, ou a metalocerâmica, que é o metal com a porcelana por cima. Então, todos esses materiais, eles têm o metal na composição, tanto o amálgama quanto o bloco. Então, são materiais diferentes, com indicações clínicas diferentes, mas os dois trazem como consequência, o amálgama libera mercúrio, e é um material metálico, então também libera os íons metálicos, e o metal, o bloco metálico, ele não tem amálgama, ele não tem mercúrio, mas ele tem outros metais que podem ser incompatíveis com a pessoa, como o níquel, a platina, tem vários materiais. Então, um paciente que tem alergia à bijuteria, ele vai ter problema com níquel. Então, se ele tem um bloco metálico, ele pode estar ativando o sistema imunológico dele o tempo todo por conta daquele bloco. Além disso, né, eu ia colocar isso, eu esqueci, a gente está entrando a gente tem muita radiação eletromagnética, né? Então, eu tenho Wi-Fi, 5G, tudo isso, essas radiações eletromagnéticas, elas vão aquecer os íons metálicos, né? Eles vão trazer um aquecimento desses íons. Então, se você tem os blocos metálicos que liberam os íons, você acaba tendo um aquecimento naquela região, né? E aí você pode ter, por exemplo, perda de implante, dificuldade no tratamento, e além de dor, né, e outros problemas no local.
Então, os metais, eles vão ter influência, né, com relação aos amálgamas e com relação aos outros materiais odontológicos restauradores. Além disso, mais uma coisa, quando eu tenho metais diferentes na boca, eles funcionam como uma bateria, né? Eu tenho dois metais, né? A bateria ela funciona dessa forma, dois metais diferentes e um fio condutor. Então a saliva ela age como esse fio condutor e você tem emissão de corrente elétrica. Então essa emissão de corrente na boca, ela aumenta a corrosão dos metais e aumenta a liberação de mercúrio para esse amálgama. Então, assim, tem muitos fatores relacionados, né, aos metais na boca. Então, e a necessidade de se remover esses metais. Hoje, a gente está chegando a essa conclusão com essa visão da odontologia biológica. A odontologia convencional não tem essa visão, tá? O material, ele é bom, ele funciona, ele é resistente e ele funciona como dente. Ele não correlaciona a situação, o material, com o resto do corpo. Espero que eu tenha te esclarecido. Pode... Ficou claro, sim. Outra questão também, que também é muito falada, né, em relação à convencional e biológica, é em relação ao tratamento de canal, né? Qual que é a sua visão sobre isso, né? Como é que o que a gente pode tirar de consenso hoje em dia, né, de avanço da pesquisa da odontologia biológica e integrativa em relação a tratamento de canal? Então, esse é um assunto bem polêmico, né? Porque, como tudo nessa medicina integrativa, algumas coisas, ela ofende interesses da indústria farmacêutica e de outras especialidades, tá? Os tratamentos de canal, eles são polêmicos porque o tratamento de canal, ele consiste na remoção do nervo do dente que sofreu uma necrose, né? Então, você tem um dente, ele teve uma cárie extensa, a cárie é provocada por bactérias, essas bactérias migraram para o nervo desse dente e esse dente morreu, né? O nervo morreu, você teve uma necrose no local e aí, como é feito? O tratamento de canal, ele remove aquele nervo, os vasos sanguíneos e veda esse espaço com um material plástico exatamente para que não haja proliferação bacteriana. Só que não existe garantia de que não tem proliferação bacteriana, porque o sistema de canais radiculares e a própria anatomia microscópica do dente, ele é cheio de túbulos, tá? A microscopia do dente, ela é cheia de túbulos. O sistema de canal radicular é um sistema de 3 dimensões. A gente não consegue fazer uma asepsia desse sistema de canais de forma que eu te diga que ele não tem nenhuma bactéria ali, tá? Então, você sempre vai ter uma colônia bacteriana ali contribuindo com essa infecção crônica subclínica, tá? Então, por isso é tão controverso você falar sobre essa questão dos canais, porque existe uma especialidade, existem muitos estudos em cima disso, né? De você manter o dente em função, de que seria melhor manter o seu dente em função com o tratamento de canal do que fazer a extração dele e colocar um implante ou uma prótese, né? Então, é bem polêmico. Mas existem estudos, né? São escolas diferentes, tá? Então, a escola europeia dessa visão da odontologia biológica ou odontologia do corpo todo, odontologia integrativa, a escola Europa, ela condena tratamento de canal. Não faz. Tem problema de canal, extrai o dente. A visão da escola americana, ela já é mais, vamos dizer, eu acho que é mais a linha que eu acredito, né? Mais um bom senso. Ela acredita que você tem meios de você melhorar a asepsia desse dente, tá? Que seria com o ozônio ou com a laser terapia, né? Com o PDT, que é a terapia fotodinâmica com laser. Então, você acaba tendo uma amplitude maior no seu tratamento, né? Você consegue atingir uma quantidade maior de bactérias e trazer um tratamento com mais sucesso. Mas isso também tem que ser levado dentro da individualidade, né? Aí entra a minha visão.
individualidade do paciente e acompanhar aquele caso. Aquele dente com canal tratado, ele tem que ser acompanhado, ele não pode ser largado. E você observar se esse dente está com uma reação inflamatória. A odontologia convencional, ela coloca como cicatriz, tá? Você fez um canal, tá tudo bem, ficou só uma cicatriz, tem uma pontinha lá de uma perda óssea na pontinha do ápice da raiz, e eles colocam que é uma cicatriz. A odontologia biológica já coloca que aquilo ali é uma coleção de bactérias e que o corpo conseguiu conter. Né? Por isso que não evoluiu. Então, por que o corpo conseguiu conter? Às custas do quê? De uma ativação do sistema imunológico. Então, o teu sistema imunológico está o tempo todo contendo aquela galerinha ali daquelas bactérias, e isso também sobrecarrega o eixo da imunidade. Então, ele é um assunto polêmico e eu acho que tem que ser colocado sempre na individualidade e sempre como uma decisão do paciente. O paciente tem que saber o que está acontecendo, qual é o dente, quais são os riscos. Então, um paciente, por exemplo, que tem dentro da tabela da medicina chinesa, não sei se as pessoas estão habituadas, se conhecem, existe uma tabela que correlaciona os dentes ao resto do corpo. Então, existe, por exemplo, o dente da mama, né, relacionado à mama. Se é uma mulher e ela tem um histórico de câncer de mama na família, ou já teve, e ela tem aquele dente com o canal tratado, ou precisa tratar o canal, ela precisa estar consciente do que ela está fazendo, que ela vai estar possivelmente alimentando uma infecção no meridiano relacionado ao dente da mama. E aí é uma escolha dessa paciente, entendeu? A minha visão é de que não deveria, mas aí é a vontade de cada um. Então, tendo consciência do que eu acho que fica mais fácil, né? Da gente poder trazer essa decisão. Mas os canais, o tema dos canais é um tema bem polêmico, mas tem bastante estudo, e são estudos antigos. São bem antigos, e são os pais dessa odontologia biológica que colocam, que é o Weston Price, e tem o Hal Huggins, que são pesquisadores antigos, americanos, e que foram caçados, né? No final da carreira, eles foram caçados por defender exatamente esse ponto. Olha, queria te agradecer pela forma como você aborda, porque eu acho muito superior quando o profissional de saúde se coloca dessa forma, né? Ele anuncia as escolas, ele contempla dentro do que ele fala, né? As contradições que existem, os modelos de pensamento, né? E você ainda coloca o seguinte: eu respeito inclusive o pensamento do paciente, né? Quando você fala assim, ó, existe a questão epigenética aqui, lá, tá ligado à sua mama e tal, você tem histórico na família. É isso mesmo que você quer? Eu não recomendo, mas analisa esses fatos. Então, trazer essa ampliação, essa visão, esse é o verdadeiro papel, na minha humilde concepção, né? Do profissional integrativo, né? Então, por isso que é muito diferenciado, né? A abordagem integrativa, o tanto que se teve que estudar para chegar nessa visão holística, ao ponto de clarear, né, as múltiplas questões para o paciente, e aí realmente ele está sendo uma adesão voluntária, mas informada, né? Uma decisão informada das coisas, daquilo que diz respeito. A decisão em última análise é dele, mas o profissional de saúde, ele sente firmeza, né? Então é muito legal ouvir a forma como você aborda. Gratidão, tá? Obrigada. Na verdade, nós somos facilitadores, né? A gente facilita um processo, mas a decisão é sempre do paciente. E eu gosto muito de trazer isso, é autorresponsabilidade. Quem vai decidir, eu vou permitir isso ou não, né? Até onde vai o meu poder de escolha, né? De poder ajudar esse paciente. Mas, assim, tem casos que você tem que se posicionar, né? Assim, o paciente quer fazer reabilitação estética sem necessidade, eu também me coloco, falo, olha, eu não faço. Porque eu não vejo que você tem indicação, não vejo necessidade, mas não tem problema se quiser fazer com outra pessoa. E aí a gente tem que, aos poucos, vai se posicionando, né? E colocando, mas somos meros facilitadores do processo. Quem é o dono, quem manda nisso é o paciente. Eu só gosto de deixar informado, né? É um consentimento informado. A pessoa tem que saber do que ela está fazendo. E até pouco tempo não era assim, né? A maioria dos médicos, dentistas, isso, tem que fazer. Eu mesmo já vivi muito essa realidade, né? Do dentista
mandar o que tem que ser feito. Não, aí você vem amanhã para fazer um canal. E aí o paciente vem e faz e não questiona. Então eu gosto muito de deixar tudo explicado. Que beleza ouvir isso, né, Luiz? Centramento no usuário, que dádiva, né? Pode crer, até porque o princípio da medicina integrativa, né, no caso, né, e aplicando isso para a saúde integrativa, né, no caso, é uma relação de parceria entre médico e paciente, né? Então, uma relação realmente de... o profissional de saúde realmente ele ajuda, né? Mas ele não faz, a decisão sempre é do paciente. Então, o paciente que vai escolher. O profissional de saúde, ele ajuda e dá assessoria. Tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho, como você deu agora, né? Tem essa escola aqui que faz isso, esse aqui que faz isso, mas aí, né, a decisão é tua. Eu acho que melhor fazer por aqui. Um caminho é seu, que você vai escolher. Eu vou te guiando, até onde der eu te guio. Né? E uma outra que eu queria colocar também é que hoje tem se falado muito nessa história, né, de que é dente, tudo é dente. Cabelo tá caindo, é dente, o foco no dente. Tudo é dente. E a gente precisa alinhar expectativas, né? Tem muitos pacientes que vêm que tem, mas eu tenho psoríase, não sei o quê. Se eu remover o amálgama, vai melhorar? Não. Não é o amálgama, não é uma coisa só, nada é uma coisa só, né? Eu não vou te dar garantia de que você vai remover um amálgama, vai trocar um bloco metálico e você vai melhorar, né? A gente precisa olhar para o todo. Então, como é que está a tua alimentação? Como é que está o teu emocional? Né? Como é que está a tua relação com teus pais, com teus filhos, né? Tua relação social? Eu não tenho como te dizer que isso é a cura dos teus problemas, né? Então, a gente tem que alinhar as expectativas do paciente, colocar... Né, vai melhorar? Vai. Eu vou permitir que você melhore, sem dúvida. Mas isso é a cura? Não. Tá? Então, isso é muito importante. Vou fazendo uma observação. Claro que eu não sou profissional de saúde ainda, né? Estou estudando de nutrição. Mas aí algumas pessoas me procuram, né? Para alguma dica e tal, né? Aí eu sempre falo para a pessoa, assim, faz uma experiência, cara. Vê se na tua escovação de dente e tal, limpa bem o dente e passa o fio dental e vê qual dente que tá com cheiro um pouco ruim. Aí eu falo isso, né? Dá uma olhada lá, vê isso mesmo. Aí teve uma pessoa lá que estava com dor no joelho, estava com um problema crônico no joelho e me pediu ajuda, né? Tipo, tem algum alimento que eu possa fazer, tá? Que eu possa ajudar aqui na recuperação do joelho e tal. Aí eu fui dando algumas dicas para ele, né? Aí quando eu fui ver quando eu pedi para ele fazer essa experiência, aí estava doendo exatamente, doendo não, ele passou o fio dental e estava tipo com mau cheiro, exatamente no dente que equivalia, que faz equivalência com o joelho. É incrível isso. O outro estava com um problema no ouvido. Aí eu falei para ele, isso não é dente não, cara. Dá uma olhada no siso. Aí eu fui ver lá aquele diagrama da medicina chinesa, né? Aí eu falei, cara, e teu siso, como é que tá teu siso? Ih, tá cariado. Mas eu nem fui porque tá cariado, mas não tá doendo ainda, então eu vou depois. Eu vou resolver primeiro esse problema do ouvido. Ou seja, tem batido, né? Eu não estou dizendo que tudo é o dente. Mas, assim, pelas minhas experiências que eu fiz, assim, né? Só para as pessoas de mais confiança e tal, darem uma olhada, né? Realmente, o dente tem muito a ver com o sistema como um todo, né? Incrível isso. Com a medicina chinesa, com a medicina milenar, tá certo, né? A verdade não é a causa, né? Porque nós somos múltiplos. Então, a causa tem várias causas, né? Para você ter um problema no joelho, não é só um dente com um problema. Então, você pode ter um sobrepeso, você pode ter uma alimentação errada, pode ter tanta coisa levando para o joelho, mas se você ainda tem aquele dente relacionado com um problema, esse dente pode impedir a sua cura, o seu bem-estar. Ele pode estar atrapalhando o corpo nesse sentido. Então, remover o dente, fazer o dente, vai resolver? Não. Pode melhorar? Sim. Mas existem outras coisas que precisam ser vistas, né? A gente não pode olhar só para o dente e achar que aquilo vai ser mágica, né? Vou remover e vai ser mágica. E sim, a relação com os dentes com o corpo é incrível. Eu faço muito diagnóstico, às vezes, pelo sintoma do paciente. Assim, tem um caso de uma paciente que veio ela tinha chegado, estava vindo com um emplastro no braço. Eu falei, o que houve? Ela fez uma ressonância que eu tô com dor no cóccix. Aí eu, tá,
Cox. Aí peguei a tabelinha Cox, dente tal. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, esse dente tá a cor meio estranha, vou radiografar. O dente estava necrosado. Ele tinha morrido, né? Tava com o nervo morto. Ela não sentia nada, não via nada, mas era o dente do Cox que estava com o problema. Então, assim, a gente faz muito essa correlação e você chega ou em dente ou o contrário. Através do dente você chega em um outro sintoma, entendeu? De você fazer o teste, né? Remover o fator ali causal, remover o campo interferente, que a gente chama nesse sentido, e você ter uma melhora do sintoma, entendeu? Você remover o campo, meu pé melhorou, meu joelho melhorou. Isso tem bastante. Isso eu vejo aqui é todo dia. É muito interessante, mas, como eu disse, não é a cura. É um facilitador, é uma opção, né, de você melhorar. Perfeito. O pessoal tem mais alguma dúvida? Pode falar aí. O pessoal que está no chat aí, pode perguntar. Fica à vontade aí. A gente fez a divulgação, andou entrando umas pessoas aqui, entra e sai, teve um revezamento aqui. Mas quem tá aí na sala é porque curtiu, né? Vamos ver se sai mais perguntas aí. Essa questão do se é o dente ou se o dente está comprometido, se ele é causa e consequência, é a questão do ovo da galinha, né? Porque o meridiano, ele tá em todas as pontas, ele percorre, né? Então, às vezes, não é o dente que é a causa, mas ele tá sofrendo também, ele tá no mesmo meridiano, enfim. Mas é o que ela explicou muito bem, né? Existe uma linha, né, que coloca que o é tão sábio que ele poupa estruturas vitais e acaba faltando a energia para os órgãos da ponta. Dente, cabelo, pele, unha, entendeu? Então, quando você tem... às vezes o problema do dente, ele vem para salvar o seu fígado, para salvar o intestino, ele está se preservando das estruturas internas e acaba aparecendo na superfície. Isso faz total sentido para mim, realmente. Não só disso não. Pô, interessante. Deve ser por isso também que, só fazendo um gancho, né? Sei que não é assunto, né? Mas será que deve ser queda de cabelo também? Porque cabelo também é ponta, né? Então, se a pessoa está com o cabelo caindo, né? Pode ser alguma coisa assim também, né? Sem dúvida. A Elisete Kaffer adora falar isso. A tricologia. Você estudou com ela também? Eu não estudei, não fiz o curso dela, não. Você fez daquele do ventre sick? Qual que é o que você fez? Fez com quem? Eu fiz o do Trali, odontologia Trali Ribeiro, fita biológica com eles, fiz um monte de outros cursos de abordagem de acupuntura, ortomolecular, muita coisa. A formação é ampla, sem dúvida. Temos que respeitar, né? Isso aí. Quando eu vou por esse bichinho, a gente não sai estudando, mas da Elisete é o que eu tenho vontade, sim. Ainda não consegui encaixar na minha rotina aqui. Pessoal, já deu 1 hora aí de chat de vídeo, muitos ensinamentos. Fica a critério aí também de vocês, né? Se tiver mais pergunta. Se não tiver pergunta, a gente encaminha, né, Luiz? A gente encaminha aí pro fim aí do chat. Eu acho que foi bastante proveitoso, né? A gente falou sobre quase tudo ali, né? Bastante coisa, né? De uma forma bem sucinta e também bem fundamentada, né? Então achei bem legal o chat. Tá? Tem alguma consideração final? Pode fazer de clínica, endereço de Instagram, sei lá, divulga aí, faz o divulgação. Chegaram a mim. Então, eu tenho um site, alessandracoen.com.br, tem o meu Instagram, que é o doutora.dra.alessandracoen. Eu atendo no Rio, Ipanema, faço a primeira consulta, o primeiro atendimento online para pacientes que vêm de fora e querem fazer só procedimento. Então, isso também é possível para alinhar o tratamento, né, e poder vir direto para o procedimento, ou pessoas que morem no Rio. Estou aqui para o que precisarem. Quiser tirar dúvida, mandar mensagem, e-mail, fique à vontade. Maravilha! Show de bola, né? Show de bola!
A gente que agradece, viu, Alessandro? A gente que agradece aí. Obrigada. Muito bom. Foi um prazer. A sua abordagem, muito intensa, muito firme, muito legal. Que bom. Tem muito assunto, né? O odontológico tem muito assunto. Dá para falar só de implante, dá para falar só das captações, dá para falar só de itens, assim, a gente explorando cada item.